Ciências, boa noite. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui para comentar com vocês alguma coisa de relevante e útil sobre My Big Toe, minha grande teoria de tudo, de Tom Campbell, e agora o mais novo filhote do Tom, já traduzido e disponível também, o Parque do Tom. Tom Campbell é esse que está aí atrás e é este aqui também. Vocês já conhecem também um pouco. Quem não conhecer é só vasculhar um pouco as publicações. A maioria das postagens aqui está sempre conectada com isso. E eu pus como título aí do bate-papo quem é você e não há colher. Okay? O que uma coisa tem a ver com outra? Bom, vai ficar mais fácil, né, para adivinhar alguma coisa quem eventualmente já esteve hoje vendo as postagens que nós fizemos. Eu fiz apenas 2 postagens hoje e uma delas foi sobre quem é você, né? São 3 perguntas aí meio fundamentais da humanidade, do ser humano em geral, daquele que tem um pouco de curiosidade sobre si mesmo, sobre autoconhecimento, que já se sente incomodado com achar que as coisas são acidentais, aleatórias e materiais apenas, né? Que são de onde viemos, né? O que fazemos aqui, e eu coloquei lá, e mais importante, quem ou o que somos, né? Quem somos nós, o que somos nós, quem sou eu, o que sou eu, ok? Porque quando você pergunta quem sou eu, você já está supondo que quem é algo que no português está se dirigindo a um sujeito, né? Uma pessoa, né, em geral. Não obrigatoriamente, mas no geral, quem foi que fez isso? Fulano, Beltrano, né? Pode até ser, de repente, foi o cachorro, mas em geral, quem a gente está dirigindo essa pergunta para pessoas, né? Mas, na verdade, então, às vezes deveríamos perguntar o que, né? Porque supor que é uma pessoa já é um pressuposto, né? Então, assim, o que é você? Vamos falar disso um pouco e vamos mostrar qual é a conexão com a outra postagem, que é não há colher, né? Não há colher tem a ver com a cena do filme Matrix, do número 1, né? Que é um filme sobre realidade virtual imersivo, onde os personagens começam a aparecer dentro de uma realidade que parece sólida e real e que eles aos poucos vão descobrindo, despertando, né? Se iluminando para o fato de que estão iludidos e dentro de uma realidade virtual, uma ilusão, um sonho, mas ali no caso uma realidade virtual imersiva, né? Esses termos são equivalentes, são semelhantes, são similares e tendem a querer dizer uma coisa muito próxima da outra, ok? Então essa outra postagem era o seguinte, né? A frase do garoto o Neil vê aqueles garotos brincando com as coisas e um deles dobrando uma colher, né? E aí ele fica invocado e pega a colher e fica olhando e o garoto fala para ele assim: não tente dobrar a colher, isso não é possível, tente apenas perceber a verdade. Aí ele pergunta de volta, mas que verdade, né? Porque ele está ainda nessa altura do campeonato totalmente por fora de compreender o que está se passando, ainda que ele já saiba, né, que ele ali está dentro de uma realidade virtual, né, porque isso já vai numa parte mais avançada do filme. Mas entre ele compreender intelectualmente isso e realizar internamente, as consequências, né, os resultados disso, vai um tempo, vai para qualquer um de nós, né? É por isso que esse processo de despertar, de acordar, né, de se iluminar, né, de expandir a consciência, é um processo que é complicado às vezes, né? Mesmo quando você tem algum momento chocante de esclarecimento e de percepção, depois você ainda tem que perceber, absorver aquilo e ver as implicações e fazer a conexão daquele momento de percepção, de compreensão maior com o dia a dia, porque senão se pensa que são 2 coisas separadas, né? A sua vida diária ela não está separada, ela pode ser vivida de forma desperta,
e ela pode ser vivida de forma totalmente automatizada, né? Como se fosse um robô, como se fosse um zumbi, né? Que é o que a maioria das pessoas faz a maioria do tempo, né? Então, esse processo de despertar tem essa conexão aí de compreensão, de internalização depois disso, né? Então, simplesmente uma coisa é falar e outra é ter um primeiro flash daquilo e outra é absorver e integrar aquilo tudo, né? E esse negócio de não há colher, né? Tente apenas perceber a verdade. Que verdade? Não há colher. E aí ele continua olhando para a colher e entorta a colher. Efetivamente, consegue. Algum glimpse, né? Alguma iluminação nem ainda que temporária, né, acabou batendo nele com aquele diálogo com o garoto. Ele teve algum vislumbre e conseguiu efetivamente entortar a colher, o que em princípio é impossível, né? Estou aqui com uma caneta, né? Vamos tentar entortar essa caneta aqui, né? Tente entortar a caneta. Pega uma aí, né? A gente tem uma profunda convicção. Nós vamos começando. E veja, eu vou falar das duas coisas. Vou falar da conexão entre elas, porque aparentemente não estão. Parece que são duas postagens aleatórias. Bom, primeiro, não existe nada aleatório, não existem coincidências, né? E tudo está conectado. Então, mesmo que eu chutasse qualquer reportagem, qualquer publicação lá, né, que eu assim tivesse feito, elas ainda de alguma forma estariam conectadas e a gente poderia dar um jeito de encontrar uma conexão entre elas, ok? Nesse caso, elas claramente elas têm uma conexão e fica relativamente fácil explicar qual é. Eu vou falar de uma, de outra e da conexão, ok? Então, eu também alerto aqui que hoje é uma quarta-feira, né? Normalmente seria um Big Talk aqui, com o companheiro Zeca aí, e ele está de férias, então a gente combinou de dar um refresco, então, mas eu estou aproveitando e pegando esse tema interessante que despertou a curiosidade de muitos, o interesse, muitos também comentaram e foram muitas visualizações, né? Esse do Matrix, né? Perdão, eu estou abrasileirando aqui a coisa, na verdade ou seria Matriz em português ou Matrix em inglês, tá bom? Mas vocês me perdoam, né? Aí vai. Então, do filme Matrix já foram quase 6.000 visualizações, né? É uma coisa realmente impressionante, né? Tem algumas horas que você não entende nem por que algumas coisas bombam. E em alguns dias elas bombam e se de repente postar lá em outros, ficarem lá jogadas de escanteio. Então é quase que impossível entender o que atrai o interesse das pessoas, as visualizações, os likes e o que não, né? Mas assim, eu não estou aqui fazendo isso pelos likes, mas eu fico curioso, confesso que fico, porque eu estou tentando fazer coisas que sejam úteis, né? Sempre. E que colaborem, que agreguem, e seria legal ver que, né, está tendo um alto interesse. É sinal que eu estou acertando. E às vezes eu não, aparentemente aquela sensação que não acerto, mas também já estou meio que me despreocupando com isso, porque já faz algum tempo, porque você nunca sabe o que é que as pessoas vão se interessar ou gostar ou não, né? E então até legal ter trazido esse tema aqui também hoje à noite, porque realmente é um tema que aparentemente atraiu a atenção das pessoas e que elas consideram que seja interessante ou útil. Que bom que nós estamos falando disso hoje aqui também, né? Então vamos lá, vai. A primeira postagem foi a do Matrix, mas eu vou começar pela segunda, que é aquela de onde viemos, que aliás, né, se você observar nas postagens, uma está com a cara do Neo, mostrando aquela cena de entortar a colher, mas a outra está com algo como se fosse do filme Matrix também, né? Uma imagem que lembra bastante, porque tem aquele fundo das letrinhas verdes. E tem alguém meio que uma posição de lótus, né? Em vez de verde está mais dourado, e você vê esse contorno. Então te traz à mente alguma coisa de realidade virtual, ok?
que também em algum ponto lembra o filme Matrix. Eu não sei se essa cena aí é dele lá ou não. Isso é um corte pequeníssimo, né? É um GIF animado. Então eu não sei a origem dele, imagino que seja do Matrix. Mas eu achei legal porque está sempre também trazendo à tona e tem a ver com a conexão das postagens e tem a ver com as perguntas que ali estão. Então, de onde viemos, o que fazemos aqui e, mais importante, quem ou o que somos nós? Essa é sempre a pergunta mais importante. Por que ela é a mais importante? Irmão, poderia dar muitas explicações, mas a primeira e mais óbvia é porque a nossa realidade é centrada em nós, né? Então todo o resto, tudo que a gente percebe em nós, através de nós e de forma subjetiva, não existe nada objetivo, né? Isso é uma ilusão achar que alguma coisa é objetiva, né? Se você não está percebendo, se você não sabe da existência, se você não vê, não ouve, não toca, não está ao seu alcance, para você não existe, ponto. Só existe aquilo que você percebe. Okay? Então, tudo é absolutamente subjetivo, ainda que possa ser menos um pouco subjetivo. Nós estivemos falando de um livro, né? Nós estamos falando desse livro aqui, parece ser algo objetivo, parece estar aqui fora, né? Estamos todos vendo o livro, mas assim, a partir do momento que ele vai para dentro de um armário, ele sai da vista, sai da percepção e sai da lembrança, é como se não existisse, né? E se eu não soubesse que ele estava lá, eu entrei numa casa, tem uma estante fechada e eu não conheço o conteúdo da estante. Para mim, o livro continua não existindo, ok? E, efetivamente, pela forma de construção da realidade, que é virtual, é exatamente como num videogame. Se eu não entrar num quarto, não abrir uma porta num corredor, entrar num quarto, ou num ambiente qualquer, aquilo não é renderizado, eu não tomo conhecimento e nem fica registrado, continua apenas como zeros e uns no computador que gera aquele videogame, ok? E a nossa realidade não funciona diferente disso, tá? Então, isso é uma das coisas básicas de My Big Tool, que, claro, quem está acompanhando e já viu alguma coisa já sabe disso, um pouco mais ou menos. Se você está entrando agora, não sabe, né? Procure acompanhar, né? Procure ler, né? Procure saber, veja nossos vídeos, veja nossas postagens. Mas a construção da realidade, a física quântica, já mostrou que a realidade não é material no sentido de que nem aquilo que se esperava, que aquelas menores partículas se somassem materialmente como pequenos tijolos para somar a uma realidade maior material, isso não existe, né? Eles foram cavocando, quebraram as partículas, continuam quebrando e continuam encontrando, né? O átomo não é a última barreira, como pensavam os gregos, está longe disso, e lá dentro é espaço vazio e continuam quebrando e achando espaço vazio, coisas aparentemente vibrando, né? Nuvens de possibilidades e espaço vazio e... né? A verdade é que nem espaço vazio, né, existe, né? É tudo informação. Então, por isso que quando eles vão quebrando, não vão encontrando nada, porque a partícula é informação, né? Essa vibração é uma informação, né? E aquilo tudo é tudo renderizado, né? Por isso que a consciência influi. Quando a consciência tenta observar e medir uma partícula, é que ela passa a existir, porque ela naquele momento é que ela é renderizada. É a física digital, como esta que eu estou falando, que explica a física quântica. A física quântica, ela constata, ela não se explica. Ok? Por que a consciência influi? Porque a realidade é digital, as partículas são informação, eles constataram isso, mas não foram até o fim com as conclusões, né? Ficam assustados porque deixa de existir o materialismo. Como é que vai ser materialista um mundo onde não existem partículas, apenas informação? Esse é o mundo digital. Então, essa é a conclusão. E o Tom chegou nela, né? Experimentando diretamente com a consciência. E teve coragem suficiente para trazer isso à tona, né? E trazer para nós, para aquilo que pode nos ajudar, né? E a maioria continua se escondendo com medo do fantasma da não existência das partículas, ok? Apenas da existência da informação. Eles chegaram até a informação e aí ficaram assustadíssimos, e a verdade é que eles se negam terminantemente a aceitar a mudança de dogma. E assim, quando os antigos não mudam seu dogma, vão esperar ser substituído pelos jovens para mudar o dogma. Então, aqueles cientistas mais novos que vão chegando e os outros vão se aposentando ou morrendo, né? Gostando ou não, essa é que é a realidade. Os que são resistentes um dia morrerão. Ninguém fica para semente, né?
E os mais novos vão aceitando aquilo com mais naturalidade e um dia a coisa toda muda. É assim que muda, né? Tem alguém pioneiro falando e alguns rejeitando fortemente, xingando, esperneando, e aí os outros mais novos que vão chegando, vão aceitando sem barreiras e vão substituindo aqueles que se recusaram a aceitar a realidade, né? Na época do Einstein não foi diferente. Quando ele falou, todo mundo foi contra. Quando ele falou que E igual a mc, né, que a gravidade atraía e desviava a luz, por exemplo, né, foi o primeiro efeito constatado, que as estrelas atrás do Sol, né, mandavam seus raios de luz que davam a volta no Sol, faziam uma curva e chegava na Terra antes da hora. Se a estrela está aqui e ela vai se movimentando para trás do Sol, a hora que ela for aparecer do outro lado é a hora que ela sair do outro lado, não. Ela já começa a aparecer de lá de trás do Sol. Por quê? A gravidade do Sol faz com que o raio da estrela de luz curve e chegue para nós antes da hora. Então você calcula que deveria chegar em tantos minutos e aí quando você vê, chegou antes, né? E então isso que comprovou, a primeira evidência, né, que comprovou, foi a primeira evidência que contribuiu para a aceitação do Einstein. E aí, aqueles caras que ficaram tirando o sarro dele pelas costas durante anos, né, foram obrigados a engolir o sapo. Ele foi reconhecido e assim, e teve gente que continuou resistente, não, que tinha que ter outra explicação e morreram. E a teoria da relatividade ficou, né? Mas assim, não está perfeita, mas é uma boa teoria, né? Porque não está perfeita porque considera que o mundo é material, né? E o mundo não é material, assim como a física quântica, né? Apesar de descobrir que as partículas são informação, eles continuam querendo que as partículas sejam material. Aí ele fala, não, a informação, mas quando eu meço ela aparece lá. Ela aparece, ele não sabe, ele não vê, né? Ele só mediu com equipamentos. Mas aquilo só é renderizado quando alguém mensura, né, e observa. Uma consciência vai lá e checa o resultado da mensuração. Então, por quê? Por quê? Porque a realidade é construída por consciência, como a gente também sabe, ok? A gente também sabe, eu digo assim, né? Quem está estudando a si mesmo, estudando a autoconsciência, pode saber disso por isso mesmo, através dos mestres com os quais esteja estudando, das materiais ou das fontes, ou no caso nosso aqui, através das ideias do Tom também, que também pode comprovar, experimentar. Mas assim, a questão é que a física digital já considera a realidade como construída a partir de informação. É nesse sentido que eu estou querendo dizer, ok? Então, ela considera que a realidade é digital e é virtual. Okay? É construída como se fosse uma simulação. Não quer dizer que ela não é real e não é válida, quer dizer que ela é a realidade, é a que a gente percebe, né? Só que ela não é construída de tijolinhos de matéria, ponto. Então, isso é construído por quem? Pela consciência. Quem é consciência? Nós somos consciência, cada um de nós. Uma parte da consciência maior, da fonte, né, que ajuda a gerar esta relação complexa, porque essa fonte é criativa e todos nós, como consciência, somos criativos, somos co-criadores. Então a gente está interagindo aqui, mas precisa ter uma coordenação, certo? Então vem aquele sinal da fonte, como se fosse um canal de TV, né, passando para nós as informações para gerenciar essa tela tridimensional de realidade e interagir dentro dela, né? A gente vê os outros, porque os outros estão representados nela no sinal da fonte, e nós também. E a gente interage a partir dessa percepção, dessa representação, cada um de nós, e nós estamos atuando nessa realidade, co-criando junto com os outros e com a fonte. Então, cocriação, ela não é no caso da nossa aparente realidade externa, ela é individual, né? Cada um está recriando internamente do seu ponto de vista, mas tem uma coordenação da fonte para o sinal de toda a realidade e para nos passar a informação do outro. O outro passa as suas informações para a fonte passa a informação de todos e de tudo para nós e passa a nossa para os outros, né? E nos ajuda a construir essa realidade. À medida que nós vamos tendo opções, vamos fazendo escolhas com as nossas intenções, né? Com a nossa percepção, com as nossas atitudes, vamos construindo realidade em conjunto com os outros dentro desta realidade. Então, no que tange ao comum, existe esta coordenação, este suporte. Somos co-criadores, ponto, né? Sem a nossa cocriação não existiria o nosso ponto de vista. Ele estaria por aí, mas ninguém estaria captando, né? Então,
não precisaria nem ser gerado, vamos dizer, mesmo que estivesse por aí. A fonte não vai ficar girando e mandando um sinal para um indivíduo que não existe e não está captando, né? A fonte é econômica, ela não vai jogar esforço fora. Então, a partir do momento que a gente abre o olho, começa a ouvir, começa a ver, começa a cheirar, começa a tocar, a fonte está mandando efetivamente um sinal para nós, como se fosse um sinal de TV, e nós estamos reconstruindo a imagem tridimensional do que estamos vendo. Então, assim, o que nós somos, né, isso tudo tem tudo a ver, eu não estou falando isso gratuitamente, mas isso tem a ver com quem nós somos, de onde nós viemos. Tá? Faltou só o que nós estamos fazendo aqui, praticamente. Né? Então, de onde nós viemos? Da fonte, da consciência. Então, o ser que nós somos vem da fonte, é uma parte dela. Tá? É a nossa consciência que pilota isso aqui. Né? Estes dias eu estava dando o exemplo do filme Os Substitutos, compartilhei aqui, que também é um filme excelente, né? Para ter esse tipo de noção. Como é o filme Avatar, aquele em que é aqueles alienígenas azuis, né? Onde uma pessoa humana é transferida a consciência para dentro de um avatar, uma construção biológica similar a deles, para poder se comunicar com eles no planeta deles, porque até a atmosfera é diferente, é irrespirável para os humanos, né? Eles são de tamanhos diferentes, tudo mais. Então, assim, a consciência é o que pilota, né? É o que pilota, seja um avatar mecânico, um avatar biológico, né? É a consciência. A consciência interage, né, através de tudo isso e pensa que é o boneco, pensa que é o avatar, pensa que é o personagem, ok? Então, mas o que nós somos é consciência, uma parte da consciência maior. Tá? Sem a memória, se eu entrar em toda a teoria, todo o My Big Tool, né, fica complicado aqui, mas a gente vem para cá sem memória, é parte do funcionamento do sistema, a gente traz a qualidade de ser, a qualidade espiritual, mas não lembra de detalhes. Tem que aprender tudo do zero, desde criança até a adolescência, até adulto. Né? A gente vai aprendendo a interagir aqui de novo do zero, e aprendendo e pensando que nós somos esse novo personagem. Né? Em parte somos, né? Pela temporada que está, uma das coisas que nós somos, porque experimentamos, não porque somos. Né? Nós não morremos junto com o boneco, com o personagem. Vida, consciência e vida são sinônimos e são para sempre. Ok? Você não morre. Né? A consciência fundamental não morre e você tampouco morre e você continua existindo continua tendo outras oportunidades, buscando outras oportunidades de crescimento. Então eu já estou entrando aqui um pouco no que viemos fazer aqui, tá? Porque isso tem a ver com o que a fonte está fazendo, né? Então o que o Tom compreendeu do funcionamento da realidade que ele traz para nós, né, é um pouco diferente de algumas coisas que alguns falam, né? Porque tem muitas pessoas que viram a verdade, mas compreenderam mais ou menos do que viram, né? E a fonte, no ponto de vista do Tom, né, ela começa com uma consciência, uma mente, né, enorme, grandiosa e vazia, ok? E ela começa a experimentar com ela mesma e começa a evoluir. Então ela tem uma pressão e uma oportunidade para evoluir e ela busca essa evolução, ela vai experimentando e começa a gerar partes de si como se fossem zeros e uns, sinais 1 ou 2, né, o yin, yang, como queira, mas é um sinal digital, composto de números zeros e uns. Os zeros e uns vão sendo combinados e gerando informação, e essa informação vai começando a fazer significado, a fazer sentido, e essa fonte evolui. E essa fonte ou evolui ou estagna, ou morre, né, por assim dizer. Né? Ela busca evolução. Né? Se não evolui, ela anda para trás e acaba, né? Porque então, assim, ela busca, é um meio de vida, faz parte da vida evoluir, da fonte. Então a fonte começa zerada, evolui e gera tudo isso. Aí determinadas pessoas, meu sentimento, entram em contato com a fonte, né, como muitos fazem, e aí fica embasbacado com a enormidade da fonte, né, com a maravilha da fonte, com a potência, com a competência, com o gigantismo, com a sabedoria, com o amor, com tudo que encontra nessa fonte. E essa fonte é maravilhosa. E aí você pega e dá um nome de Deus para ela. Tá? E Deus é todo poderoso, é onisciente, onipotente, não tem tempo, né? Sempre foi assim, né? Não erra,
Então, assim, aí a gente tem um monte de preconceitos sobre Deus. A gente quer dizer como Deus se comporta, né? Então, mas assim, a pessoa entra em contato e faz um erro honesto, porque vê aquela maravilha e acha que aquilo, meu Deus do céu, né? E aí traz isso para a realidade de uma forma um pouco distorcida e acha que a fonte é imutável, não tem tempo, não cresce. Mas assim, que sentido faria uma fonte perfeita ter uma criação menos que perfeita, né? E assim, a nossa criação aqui, o que a gente vê nesse universo de 14 bilhões de anos-luz, se você esquecer alguns detalhes, né, patrocinados pela humanidade, é maravilhosa, é fantástica e poderia se carimbar como perfeita. Mas aí entramos nós, estamos aqui, somos uma criação da fonte. Com certeza nada que está aqui veio por acidente, estamos dentro da fonte, criados por ela, né? E aí não somos perfeitos, né? Alguém tem dúvida disso? Você se acha perfeito? Você me acha perfeito? Você acha que alguém é perfeito? Você pode achar que determinados seres aqui, que passaram por aqui, talvez alguns que estejam aqui, sejam fantásticos, né? Mas será que nenhum deles, né, não tinha nunca... Até porque, né, pegar o próprio Buda, né, ele era filho de um grande rei lá e vivia na esbórnia, né, era a coisa da família, vivia lá isolado, até que ele se tocou que aquilo não era uma vida real, era ilusório, e foi para o mundo perceber como o mundo realmente era. Mas assim, nem o Buda era perfeito, então o Buda evoluiu, né? O ser humano, então você vai dizer, tá bom, né? Então todos esses que estavam por aí, estiveram por aqui, eram grandes avatares, né? Grandes exemplares, talvez iluminados, ou se iluminaram ao longo do caminho, mas já estavam num ponto bem mais avançado que a média da humanidade. Mas a gente sabe pela história deles que eles evoluíram, né? Então, se eles evoluíram, não nasceram perfeitos. Se não nasceram perfeitos, ninguém nasceu. E ninguém é. E uma fonte perfeita, ela gera essa dúvida, né, que quebra as pernas de qualquer um que quiser analisar com alguma propriedade a coisa, né? Como é que uma fonte perfeita, entre suas criações maravilhosas, ela cria algo tão imperfeito? Como já fomos e como ainda somos em grande medida, imperfeitos não somos, né? Estamos bem longe disso. Então, para mim, certas coisas não descem simplesmente porque alguém me disse que tem que ser assim. Então, lamento, né? Então, assim, se faz sentido, faz. Se não faz sentido, não faz. Tem que fazer algum sentido, no mínimo intuitivamente. E no My Big Toe é assim. Para mim, faz todo sentido que algo comece zerado e que evolua até poder fazer tudo isso, né? Da mesma forma que eu me lembro de ter crescido alguma coisa em entendimento, em compreensão, em um pouco de sabedoria dentro da minha ignorância, né? A minha própria experiência me mostra que eu posso evoluir e vejo outras pessoas evoluindo, assim como vejo outros que não evoluem porque não querem, porque não vão atrás, né? Mas a possibilidade está lá. Então, isso faz sentido, né? São todos consciências, somos parte da consciência fundamental, que também se não evoluísse, não tinha por que deixar a gente gramando para evoluir, né? Se já fosse totalmente evoluída, para que passar por tudo isso? Para que individualizar, né? Só se fosse uma espécie de sacanagem, para ficar assistindo e se divertindo, né? Deve ser super bem-humorado, né? Não é o caso, gente. Eu não estou falando com desrespeito, tenho certeza disso, né? Eu tenho o maior respeito por a fonte, é a fonte de tudo, mas assim, me deixa tranquilo saber que a fonte também está evoluindo e não tem fim previsto para a evolução, né? Essas pessoas que entraram em contato com a fonte ficaram maravilhadas, daqui a milhões de anos, quando entrarem em contato com a fonte de novo, vão ficar mais maravilhadas ainda, porque a fonte está seguindo adiante, ela está crescendo, ela cresce, cada um de nós cresce, crescer não é pecado, aprender não é pecado, errar não é pecado, né? Pode estar certo ou errado de acordo com as nossas leis, com as nossas expectativas e com nossos princípios, isso é outra história, mas assim, tudo faz parte de aprendizado, né? Então você saiu desse avatar, volta com um determinado nível de aprendizado e procura mais aprendizado para continuar crescendo, e volta para cá e vive outra vida e tem outras experiências, né? E vai crescendo, somando. E todo o crescimento individual de cada um de nós se soma da fonte, porque nós somos um pedaço da fonte. Tudo que eu cresço, a fonte cresce junto, tá? A fonte não depende apenas de nós para crescer, mas é uma das boas estratégias que ela escolheu e desenvolveu ao longo do tempo
para somar crescimento e múltiplos pontos de vista de experienciação. Porque antes era um único ser, enorme, mas único, né? E ela só podia experimentar e pensar nas coisas, ficar assim, como se estivesse trancado num quartinho escuro pensando nas coisas, né? Estou exagerando, obviamente, mas é um único ser pensando consigo mesmo, né? Agora, a partir do momento em que criou outros, existe a possibilidade de interação de uns com os outros e com a fonte, né? E olha, nesse planeta, nesse universo, nesse planeta são 8 bilhões. Se esse planeta for único no universo, são 8 bilhões de consciências. Isto para falar da consciência humana, né? Fora todos os outros seres vivos, que são consciência interagindo também. De menor brilho, de menor tamanho, né? De menor competência, talvez, né? Cada um adequado à sua própria experimentação, mas tudo isso, se você imaginar que são bilhões de universos, não se pega 8 bilhões de seres humanos, mas sei lá quantos outros, vezes bilhões de universos, onde existem bilhões de terras, né? E bilhões de seres, ou sei lá quantos, né? É incontável isso aí. E aí você imagina todos esses trabalhando, experimentando, vivendo, crescendo, buscando e somando para a fonte, né? A fonte está ao par de tudo, está dentro de cada um de nós. Nós somos parte da fonte, né? Nós somos a fonte, não a fonte toda, mas nós também somos a fonte, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? Da fonte. A consciência fundamental se fragmentou em consciências menores e permitiu que tivéssemos a percepção de ser individuais, consciências individuadas, que é como o Tom chama, ok? É um mero nome, né? Cada um chama como quiser chamar de alma, de espírito, né? De mente, né? Desde que não se confunda com aquela mente que pensa, né? Os pensamentos é o que na verdade a gente pensa que é a mente, né? A mente não é o pensamento, né? Quem tem a mente e os pensamentos é a consciência. A consciência é que percebe os pensamentos. Se você parar de pensar, você não para de perceber e não para de existir, tá? Então você não é seus pensamentos. Então essa mente de pensamento, né, não é dessa que eu falo, é a mente geral, né? Se você quiser chamar a mente de Deus ou a sua mente, né? Cada um chama do que quer. O Tom chama de consciência e para mim tá bom, né? Me ajuda a compreender as coisas. Então consciência é o que percebe tudo, é o que vivencia tudo e é o que pilota esse avatar, tá? Nós não somos nem os pensamentos, nem os sentimentos, nem os estados, nem o que vemos, nem o que ouvimos, né? Tudo isso são coisas que nós percebemos, nós reconstruímos tudo isso dentro de nós, sentimos, percebemos e vivenciamos, mas nós somos quem está fazendo isso, né? Nós somos essa ação de percepção. Então, viemos da fonte, né? E o que estamos fazendo aqui? Bom, essa fonte criou este tipo de realidade virtual, né? Porque a outra realidade era mental, e na realidade mental cada um pensava o que queria e fazia o que queria, e foi evoluindo aos trancos e barrancos dentro desse ambiente, né? Onde não existia muita amarração, porque no ambiente mental você desejou criar alguma coisa, aquilo aparece. Eu quero a caneta aparece. Eu nem sei o que é uma caneta, tá? Estou lá porque não existe caneta lá, mas o que eu quero dizer é, né? Qualquer coisa que essa fonte, essa consciência nesse ambiente mental imaginar, é tudo informação e ela forma, exatamente como num sonho ela faz aparecer. Ou como no Star Trek ela faz se materializar através do teletransporte, né? Por assim dizer. Então, e esse mundo é um pouco inconsequente, né? Você pensa qualquer coisa, fala qualquer coisa, ouve qualquer coisa e, né, se desenvolver, né? Você cai do nada ali, né? Você é criado e aquilo te leva até um certo ponto, mas não é aquela maravilha de oportunidade. Então essa fonte que continua evoluindo, depois de haver criado os seres individuados e deixá-los interagir, né? Ao longo do tempo isso chegou num limite e ela continua pesquisando outras formas de evoluir, por assim dizer, metáforas, né? Estou falando pesquisando, ela vai experimentando, né? Experimenta uma coisa, experimenta outra, exatamente como na natureza. A evolução que atua na consciência é similar à que atua na natureza. O que a natureza faz? Ela experimenta de tudo, todas as combinações possíveis e aproveita as que vão dando certo e vai adaptando, né? Em cima daquilo. Então a consciência também, ela experimenta. Então ela foi experimentando com a criação de realidades até que chegou numa
num determinado momento que deu certo, como esta aqui, em termos de criação de planetas, estrelas, né? Big Bang é digital, né? Ela bola aquelas coisas e põe para rodar, dá um enter, né? Simbólico, metafórico, e a coisa roda, né? E o universo expande, e aí os planetas, né? As estrelas e planetas são criados, e em algum planeta surge uma vida biológica. E aí ela primeiro é primitiva, são células básicas, até seres mais complexos, dinossauros somem, aí vem os homens, né? E tem todos os seres que estão aí. Esses seres vivos são descritivamente evoluídos biologicamente, mas são todos digitais, ok? E a consciência aproveita cada um desses seres, estas consciências individuadas que nós somos, pluga ao nascimento, né? Em algum ponto, né? Seja lá onde for, pouco importa, mas só passa a interagir depois do nascimento, e pilota esse avatar pela duração temporária da vida dele, né? Que somos esta vida, são pacotes de experiência turísticos, de turismo de aprendizado, onde somos temporariamente humanos, como diria a May, que eu acho maravilhoso o nome do canal, porque é isso aí, somos temporariamente humanos, né? Ninguém é humano, né? É temporariamente humano. Nós somos consciência, todos os seres são consciência. Neste planeta nós nos chamamos de humanos, foi o nome que criamos aqui, então temporariamente somos humanos, né? Alguns temporariamente são macacos, outros temporariamente são golfinhos, outros temporariamente são cachorros, outros são gatos, outros são amebas, né? Outros são moscas, outros são abelhas, né? Mas nós nos chamamos de humanos, ponto. Esse é um rótulo, nada mais. O que somos é aquilo que percebe tudo isso e interage através disso, né? Teoricamente não teria nome e não precisa, né? Por isso que se diz que eu sou. Obrigado aí. Gente, eu não consigo ficar prestando atenção, eu estou concentrado no que eu estou dizendo, mas obrigado, Reis. Você está agradecendo pelo compartilhamento, espero que esteja sendo útil. Desculpem, eu não vi mensagens anteriores, por acidente vi esta. Agradeço aqui a participação de todos, mas a ideia é justamente essa, compartilhar alguma coisa em função disso. Eu achei muito legal essa curiosidade que foi despertada com as postagens de hoje, né? Então, esse aí, mais ou menos, foi o primeiro slide, né? E de onde viemos, o que fazemos aqui e, mais importante, quem ou o que somos, ok? Por que isso é mais importante? Porque a nossa experiência é centrada em nós somos um ser individuado. A gente percebe todo o resto a partir de nós mesmos e tudo se passa em nós. Então, quem ou o que somos é o mais importante de tudo. E a gente já entra aqui, tem uma vida preliminar, a infância, já sai torto, interpretando tudo meio errado, com as besteiras que recebeu, porque as pessoas não sabiam mais do que aquilo para nos ensinar, não foi por maldade. E os pais, os parentes, professores, né, as escolas, eles ensinam o tanto que sabem, né, e a gente aceita, engole e tem a oportunidade de mudar de ideia e evoluir. Ou continuar comprando aquelas coisas do jeito que foram vendidas. Então, expandir a consciência, iluminar, é perceber, principalmente, além de tudo, finalmente perceber quem ou o que você é. Isso é expandir a consciência. Isso não acaba nunca, né? Essa questão de expandir a consciência. Mas esse fato de iluminação é perceber que você não é nada do que é. Bom, e não adianta só ouvir o que eu falo e acreditar, né? Primeira coisa, vocês sabem que o Tom fala, e eu assim embaixo falo também, né? Nada do que estamos falando aqui é para ninguém acreditar. É para ajudar a fazer sentido na sua própria experiência, e se ela confirmar o que estamos dizendo ou continuar estudando e coletando dados até perceber que é isso ou não é. Se você não chegar a essa conclusão por você mesmo, não adianta, ok? Então, beleza, você ouviu, faz sentido, você concorda. Agora, você concorda porque você já tem experiência que te mostra na mesma direção, ou porque as pessoas estão dizendo, então tem muita gente dizendo, é isso. Não. Tanto faz, né? Eu publiquei esses dias assim, não, tudo bem ser diferente, né? Aliás, é bom, né? Não importa se todo mundo está dizendo uma coisa, importa se para você aquilo é válido, né? Não adianta, você não vai se jogar do precipício porque todo mundo está se jogando, né? Se todo mundo der uma loucura e sair correndo e se jogar no precipício, assim, eu não vou, né? Não faz sentido, né? Então, assim, o que não faz sentido, não faz sentido. E assim, se faz sentido para você, bem. Se não faz, não importa quantos estão dizendo que é assim, ok? Então não é para acreditar em nada, é para ver se o teu senso comum, a tua experiência já te diz isso ou virá te dizer à medida que você estuda e avalia e busca o autoconhecimento, ok? Então,
Então, isso era importante dizer também. Então, estou dizendo, né? Tem muitas escolas que não dizem, né? Não posso dizer, você tem que concluir. É porque quando você conclui, sabe, mas você passa um perrengue danado. Então, eu estou optando por te dizer, né? O Tom está falando isso no livro, ele está explicando como e porquê, e eu estou explicando para você também. Agora, de novo, você precisa sentir e perceber isto. E a partir desse momento, isso é iluminação para você. Por enquanto é só conversa, ok? Salvo que você já tenha essa própria experiência também, ok? Então, isso é importante. E uma das métodos que eu sugeri na postagem é um método, é o tal do Koan, né? Que vários mestres falam, né? Eu aprendi um pouco disso com o Satya Prem, eu achei bem interessante o método dele, que fala disso também, mas não é o único. Né? Muitos, principalmente da cultura oriental, falam isso. Você fica naquela pergunta, fica na pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Ou que sou eu? Que sou eu? Que sou eu? E você, toda ideia que vem na cabeça, você avalia e vai rejeitando aquilo que não fizer sentido. Olha, eu não sou Mário. Mário é um rótulo que me foi dado, então eu não sou isso. Eu já era antes de ter isso. Alguém me deu e eu aceitei, beleza? Eu não sou meu RG, não sou meu CPF, não sou meu endereço, não sou minha profissão. Quer dizer, eu estou falando isso, né, para descrever o método. Agora, você tem que chegar a isso, né? Por exemplo, você tem idade? Para, pensa, fecha os olhos, olha por dentro. Que idade está lá dentro que você sente que tem? Tem algo a ver com o que você olha no espelho, com o que você olha no RG? Se você é um ser que existe de longa data, eu nem sei quantos milhões de anos realmente eu tenho. Que diferença faz se eu não envelheço? Né? Que idade que eu realmente tenho? Agora, o avatar envelhece e a gente se identifica. Olha, eu sou um moleque, eu sou um jovem, eu sou uma pessoa madura, eu sou um coroa, eu sou um velho e eu estou à beira da morte. Então, assim, isso é o externo. Né? Agora, internamente, você não tem nada disso, não tem referência. Então, você é isso? Não. Então, significa que você talvez não seja essa história toda que você está contando para você mesmo e está percebendo do que está se passando aí fora. Então, assim, você vai tendo que olhar. Então, fica com a pergunta e o que sou eu? Eu sou isso. Sou mesmo? Quem sou eu? O que sou eu? Né? Tudo que surge, você vai. Né? Tudo que realmente, assim, né, não faz sentido, não faz sentido. Né? Se você tiver uma noção que você já existia antes de entrar aqui, então nada do que está aqui, você vai chegar à conclusão que é você. Né? E quando você for embora, tudo que você era vai deixar de existir, se foi. Né? E aí? São só memórias. Você é suas memórias? Não. Você é o que contém as memórias. As memórias são, né, úteis, importantes, sei lá, você gosta, né, das coisas pelas quais você experimentou, beleza. Mas você é aquilo? Não. Né? Então, quem sou eu? Então, eles costumam dizer que no final você chega, quando se ilumina, aquela conclusão de eu sou. Ponto. Não existe descrição para isso, que seja válida, porque, na verdade, não deveria pôr nada depois disso. Porque tudo que você puser, você não é. Né? Então, assim, aí quando eu digo, não, mas você vai falar, você disse que eu sou uma consciência individuada. Eu estou tentando descrever em palavras um pouco do que se passa, porque senão você não vai entender. Se eu não usar palavras aqui, como é que eu vou me comunicar, ok? Mas isso tudo tem que passar por avaliação. E uma das formas de buscar autoconhecimento é essa. Porque você vai fazer o quê? Você vai ganhar esse autoconhecimento à medida que você vai eliminando o autodesconhecimento. Todas as coisas que você foi aceitando, todas aquelas crenças, né, que você foi se identificando, os vários personagens. Eu sou pai, professor, médico, porteiro, padeiro, né, marido, esposa, filho. Então, né? Então, você vai fazendo um processo de eliminação. Então, isso é uma das coisas que eu comentei nessa postagem. A outra postagem, né, é aquela a questão do filme Matrix, ok? Qual a conexão? Nós estamos falando das postagens para falar da conexão, ok? Agora, essa aqui eu tive que contar uma história maior para a gente chegar numa compreensão mais próxima possível, né, para ter um feeling do que é tudo isso. E essa segunda é mais simples, né? Porque uma vez que eu já comentei que essa realidade é virtual, exatamente como no filme Matrix, ok? É muito similar, claro, não tem umas máquinas maldosas, você não está numa simulação maldosa de nenhum alienígena, de nenhum equipamento de tortura, nem nada disso. É a fonte que criou isto, para quê?
como um laboratório escola virtual de fast track de aprendizado, via rápida de aprendizado, de crescimento para consciências. Então você veio fazer o que aqui? Crescer sua consciência, evoluir sua consciência, despertar e continuar crescendo. Então nós estamos numa etapa, temos vários estágios nessa escola aqui, né? É uma escola completa com todo tipo de possibilidades. Você pode ser desde o mais iluminado dentro da escola, no último ano, na pós-graduação, no doutorado, até o mais básico, né? Vivendo no mundo das cavernas ainda, de forma mais primitiva, com conceitos mais toscos e menos elaborados, né? A percepção, o seu crescimento. Não é conhecimento intelectual, mas assim, de novo, palavras, né, gente? Então, tem todos os níveis de escola aqui dentro. Então, no meio desses 8 bilhões de seres, tem gente em todos os graus possíveis. E a gente sabe disso, porque a gente vê, né? Você vê pessoas fazendo coisa que você fala assim, nossa, o ser humano está complicado, né? Mas assim, cada um está fazendo o melhor que pode com o grau de evolução que atingiu na somatória da experiência atual e de todas as anteriores. Então, se você, por sorte, né, conseguiu chegar num ponto mais evoluído, né, a gente não ganha nada em se comparar com os outros, né? Na verdade, deveria ter uma posição até de dó, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Olha, você prefere estar na posição que você está, percebendo isso e vendo que aquele comportamento parece um tanto tosco, ou está lá naquele comportamento tosco porque é a única coisa que você consegue fazer, né? Isso é digno de dó, né? Mas faz parte, né? A evolução é um negócio individual e tem gente em todas as fases, ok? Faz parte. Então, temos que encontrar um meio de conviver com isso. Apesar de que a gente acaba se localizando em geral dentro daquilo que a experiência é mais útil para cada um de nós, ok? Ou que a gente dá conta, né? Porque às vezes a gente está se achando a última bolacha do pacote, que está uma maravilha, mas de repente colocado naquela mesma situação, sua atitude ainda seria pior, né? Então não sei. Não estou falando de você, estou falando de mim, de qualquer um, ok? Então, bom, isto é a nossa realidade. Ela é virtual, e cada um de nós está conectado, experimentando aqui essa realidade imersiva, exatamente não do ponto de vista da malignidade de quem cria no filme Matrix, que são seres malignos que criam aquela simulação para chupar a energia das pessoas. É um filme de ficção. O que é a parte interessante do filme? É a questão toda deles estarem iludidos que aquela realidade é real e, na verdade, eles existiram um nível de realidade mais profundo e que eles se iluminam e vão dando conta, alguns deles, e vão pulando fora. Continua tendo que voltar naquela realidade, interagir e tudo mais, mas eles voltam sabendo o que são e como estão participando daquilo. E dentro desse aspecto, o Neo está naquela local onde aquelas crianças estão experimentando aqueles poderes parapsicológicos, entortando colheres, né, fazendo voar brinquedos, e aquela criança está dando uma luz para ele, né, naquele passo que ele cresce, de explicar para ele, né, porque ele já sabe que vive numa realidade virtual, mas continua considerando a colher ou a caneta como material e rígida, né? Como é que se isso aqui é material e rígido, eu vou entortar, né? Agora, essa caneta existe? Né? É isso que a criança está questionando. Se essa caneta é feita só de informação, está sendo criada na minha mente, na minha consciência, ela não tem uma existência material, como eu imagino que tenha. E se ela é apenas informação, informação não é matéria. Supostamente pode ser retrabalhada com facilidade, ok? Então a gente tem um grau enorme de influência sobre a matéria, porque a matéria não é matéria. Se a matéria fosse matéria, eu ia tentar mover um tijolo o resto da minha vida e não ia tirar ele do lugar, né? Bem entendido com a intenção da mente, né? Então não faz sentido no mundo material querer entortar uma colher ou uma caneta com a mente. Mas não existe colher, não existe caneta, existe informação. E existe uma percepção, uma interpretação dessa informação como algo sólido. Claro, submetido às regras do jogo, à regra do programa, que diz que aqui essa caneta não entorta, aqui essa colher não entorta. Mas essa caneta, essa colher nem existe, ok? Existe só informação a respeito dela, que está sendo interpretada por mim como a caneta, como a colher e como sólida, ok? Então, assim, não existe colher, não existe caneta, não existe livro, não existe corpo, não existe cérebro. Tudo isso é criação virtual para vivenciação nossa. A gente está manifestando um corpo dentro desta realidade para interagir aqui.
está percebendo tudo através dos sentidos desse corpo, porque essa é a regra do jogo para a interação aqui, para poder ter aquilo mais rígido, onde seja um tipo de aprendizado mais rápido. Como eu disse antes, no mundo mental, as coisas são inconsequentes. Ok? A mente cria e descria, como um sonho. Né? Então, um sonho, você cai de um prédio e continua vivo. Né? Num sonho, você mergulha no fundo do oceano sem equipamento de ar. Você vai para o espaço sem equipamento de ar. Você faz o que você quiser, você voa. Né? Um sonho não tem limites, é um mundo mental. Né? E aqui é um negócio regrado que força, entre aspas, né, pelas regras do jogo. Você não vem forçado, mas a regra do jogo aqui é essa. Então a caneta não entorta. E isso é útil para o nosso entendimento, mas ela normalmente no dia a dia não entorta. Okay? Mas aqui as regras da interação são fortes. Então existe causa e efeito. Se eu quebrar essa caneta, ela quebra. Né? Por mais que eu cole, ela não vai ficar inteira de novo. Então assim, essa é a regra do jogo. Essa é uma. Se eu enfio o dedo na tomada, dá choque. Então eu sei que enfiar o dedo na tomada tem eletricidade e eu sei que dá choque. Né? Se eu ponho a mão no fogo, queima. Né? Então, se eu perco um ente querido, eu sofro. Né? Então, essa regra do jogo aqui faz com que a gente entenda e que as nossas escolhas tenham consequências. Né? Então, você escolhe a pessoa com quem você vai se unir para o resto da sua vida ou pela parte que dure. Né? Isso é uma decisão importante, afeta a sua vida, a da pessoa, dos eventuais filhos, de todos os parentes em volta e dos amigos, né? E das pessoas no trabalho que trabalham com ambos. Né? Então, assim, são decisões, escolhas importantes de vida, né? E o aprendizado se dá na interação com os outros, na intenção que a gente tem, nas escolhas que a gente faz e nas consequências que aquilo tem. E principalmente em escolhas importantes. Se eu vou escrever com uma caneta vermelha ou com uma caneta azul, o universo não cria um outro universo porque eu escolhi uma e para compensar porque no outro eu escolhi outra. Não. Né? Isso é irrelevante. Né? Se eu cocei a cara aqui, é irrelevante para o universo, para a história do universo. Okay? Agora, para a minha história e para dos envolvidos, se eu escolhi casar com uma pessoa ou com outra, se eu escolhi ter filhos ou não, quantos eu tive, quando, né? Os avós participaram da criação, né? Foram impactados, né? Os filhos impactaram uns aos outros, quem escolheu vir para cá e acabou sendo filho. Né? Somos todos irmãos, mas na verdade isso a gente está aprendendo aqui. Né? Primeiro a gente aprende o que é ser irmão fisicamente, para depois compreender que somos todos irmãos, somos todos parte da fonte, estamos todos interligados. Né? Mas como é que você vai aprender e entender isso se não tem uma experiência de vida? Né? A gente está aqui se matando uns aos outros pela cor da pele, pelo partido, pelo time, né? Porque me olhou torto. Né? Então, assim, a gente está interagindo para evoluir, para crescer na direção do amor, do entendimento, da compreensão, da abertura de mente. Né? É isso que estamos fazendo aqui. Né? Agora, eu me desviei de novo. Não tente dobrar a colher, não é possível. Tente apenas perceber a verdade, e qual verdade não há colher. Então, isso nos ajuda a compreender um pouco mais da realidade, a levar ela, né? Enquanto eu estou aqui dentro dessas regras, as regras são essas, eu interajo com isso, mas não adianta eu me iludir que é apenas isso. Não é, ponto. É tudo interpretação. Isso deixa as coisas mais leves, porque se você pensa que é material, que é um ser que vive e que morre e que acaba, acabou-se. Né? Você vai pela onda da maioria da visão materialista, a consciência é um acidente do cérebro, que é um acidente físico-biológico da existência do ser humano, né? Que é um acidente da existência da vida, que é um acidente da existência do planeta que sustenta a vida, que é um acidente da existência do planeta, que é um acidente do Big Bang. São uma série de acidentes encadeados que só na cabeça de alguns que vai caber que é um acidente. Né? Por que a realidade está tão certinha que a Terra existe com oxigênio, com água, né? A distância correta do Sol, com uma lua para ajudar a fazer as marés? Né? As pessoas pensam que isso é acidente. Né? Então, isso não é acidente. Isso existe porque a consciência estava trabalhando para tentar criar um ambiente onde pudesse ter avatares que ela pudesse experimentar. Então, ela foi tentando, zilhões de vezes, até chegar na combinação certa. E aí,
começou a criar realidades com base no aprendizado da combinação certa. Então ela tem uma infinidade de realidades criadas, habitadas por consciências, mais parecidas ou mais diferentes de nós, e experimentando todas essas coisas para quê? Né? Para contribuir para o crescimento individual da consciência. Você pode escolher vir para estas realidades, e escolhe efetivamente e vem passar por experiências e para a evolução da sua consciência. Sua consciência não é perfeita, não existe consciência perfeita. Nem a da fonte, do tamanho que é hoje, é perfeita, porque perfeita inclui estagnação, né? Encerramento, acabou. É perfeita, sabe tudo, e vai crescer para onde? Se não há mais o que saber, porque já sabe tudo. Né? E se já sabe tudo, porque comete erros. Então, não somos perfeitos. Temos a oportunidade de continuar crescendo. E isso é infinito. Não existe fim para crescimento, para experimentação. É um mundo mental, é um mundo de consciência. Ela pode continuar criando, evoluindo e crescendo. E cada um de nós pode fazer isso. A gente nem sabe aonde pode chegar. Né? Em que outros tipos de realidade podemos experimentar e que qualidade de ser podemos ser e ter, né? Quando estamos lá conscientes do ser que somos, né? Fora destas experimentações, nos períodos de transição. Né? Então é isso, gente. E está tudo conectado, ok? Não sei se vocês percebem, mas está. Né? Então, você entender mais de como é a sua realidade, de que ela não é tão material, tão pesada, que o que importa são as suas intenções, as suas escolhas e principalmente os seus aprendizados a partir delas, né, é uma das coisas mais importantes. Tem tudo a ver com o que você veio fazer aqui. Agora, se você confunde que você veio aqui para ter filhos, você veio aqui só para acumular bens, e que você veio aqui para trabalhar que nem um corno até morrer, né? Perdão, né? Exagerando. E aí, sabe, você também não veio aqui para ficar parado. Trabalho é uma parte do jogo, entenda. Né? Não estou falando nada contra o trabalho. Agora, você entendendo o que você está fazendo, você também não veio aqui necessariamente para sofrer. Né? Se você pode trabalhar e ter prazer com o trabalho que você está fazendo, né? Isso é muito melhor. Né? Isso pode ser encontrado, sim. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é crescimento. Obrigado, pessoal, de novo pelos comentários que estão fazendo. Desculpa, eu não consigo ler, eu fico concentrado no que eu estou aqui tentando comunicar com vocês. Tá? Então, assim, está tudo conectado. Né? Então, de onde viemos, o que fazemos aqui e, o mais importante, quem ou o que somos. Fique nisso, busque, busque, busque. Se você não tem essa convicção ainda interna, porque realmente chegou nisso, continue estudando, continue buscando e principalmente continue se perguntando, vá fazendo esse jogo de eliminação de tudo aquilo que não é perene, né, dentro dessa estrutura, dentro dessa realidade. Não é o que você vai levar. O que você vai levar são apenas os conhecimentos de ser, aquilo que você melhorou na qualidade do seu ser, você leva com você, soma para a fonte, soma para o ser que você é e vai ser útil na sua próxima experimentação, porque você está indo com mais bagagem, ok? Não é geografia, não é matemática, não é nada disso. É aprendizados de vida, né? Aquelas coisas bem vividas, bem resolvidas, que trouxeram conclusões, que te avançaram na direção do amor real, que não é o amor egoísta. Né? Estão te afastando aquelas coisas que te fazem crescer, se afastando do ego e do egoísmo e indo na direção do amor, né? Incondicional. Tá? Ninguém está lá, não se preocupe, eu não estou, estamos todos caminhando, nós não temos que ser para mostrar para ninguém, né? Para responder bem na prova, para passar de ano, não. Nós temos que aprender realmente, ser, viver, dar valor àquilo e crescer. E cada vez vamos crescendo mais, ok? Importa que melhoramos em relação a ontem, a 1 ano, a 10 anos, a 10 vidas, ok? Isso é o que importa. Não tem prazo certo para passar de ano ou não passar, né? O que você vai fazer não passou de ano, vai para o inferno, né? A fonte não é uma fonte de castigadora, que te dá recompensas e castigos. É uma fonte que te dá incentivos para continuar estudando e crescendo. Tá? Ela gera o ambiente o melhor possível, você ajuda a escolher e vai lá crescer. Melhor êxito para você, melhor crescimento. Quanto mais você percebe disso, melhor a sua qualidade de vida, o impacto positivo para você e para as pessoas à sua volta. Né? É vantajoso crescer, é vantajoso remar a favor da maré. Então é interessantíssimo saber o que estamos fazendo aqui, é fundamental. A maior parte das pessoas na Terra não dá valor para essas perguntas, de onde viemos, o que fazemos aqui e quem ou o que somos. Agora, se você não sabe, você não tem a menor ideia do seu objetivo, o que você está fazendo.
de como essa realidade funciona. Né? As pessoas querem manipular a realidade, mas assim, manipular para quê? É para juntar 1 bilhão no final da sua vida? Tudo bem, tenha os bilhões que você achar que queira ter, mas você vai levar algum? E como é que você vai começar na próxima? Peladinho, que nem você começou nessa. Nada não. Uma mão na frente, uma mão atrás. Então assim, tenha a melhor vida que você achar que deva ter, mas lembre-se que esse não é o teu objetivo. Se você não aprendeu nada a respeito de avançar na direção do amor, tanto faz qualquer coisa que você tenha feito. E se você aprendeu, também tanto faz o que você tenha feito. O importante é que você cresceu e que esteja, provavelmente, vai ter refletido o que você cresceu nas suas atitudes, nas suas ações, na sua convivência e na melhoria da qualidade da sua vida. Isso é o que importa. Os milhões são fictícios, não existem, são só renderizados. E eles desaparecerão magicamente na sua transição, ok? Isso é de forma leve, é cômico, cara. Assim, você olhar e ver o que você está fazendo, né? Olha o que eu estive fazendo, né? Melhor levar para o cômico e parar de fazer, né? Presta atenção. Faça o que você tiver que fazer para sobreviver da melhor condição possível, mas com atenção para aquilo que realmente contribui para a sua qualidade de vida, ok? Gente, muito obrigado pelo carinho, pelo que escreveram. Desculpa não poder estar comentando, eu preciso me desenvolver, mas eu não tenho essa habilidade de conseguir ir olhando tudo. E eu acabo não dando o fio da meada, que é do conteúdo que eu queria trazer para vocês aqui hoje, tá? Então dá uma olhadinha nas postagens lá, né? As duas que eu fiz hoje tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Deixe seu like, deixe sua pergunta, deixe sua sugestão. E, por favor, deixe seu like neste vídeo depois que ele encerrar, porque todos esses comentários, todos os corações que vocês têm mandado para mim, que eu estou vendo aqui, eles desaparecem, né? Quando grava o vídeo, só o que entra depois da gravação é que fica. E para que essa ideia chegue a mais pessoas, quanto mais likes tiverem ali, não para mim, para meu benefício pessoal, mas para que essas pessoas, mais pessoas cheguem a isso. Compartilhe também, comente, compartilhe do site, se acharem que as ideias são boas, compartilhem com quem isso possa ser útil. E os likes ajudam, porque a visualização, esses mecanismos dessas maquinetas, eles fazem com que aquelas coisas que são mais visualizadas ou têm mais likes acabem sendo mais visualizadas e cheguem a mais pessoas. Então, toda colaboração aí é bem-vinda. Tendo dúvidas, perguntas, sugestões, deixem aí que a gente grava outros vídeos. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil e atenda à ausência do Big Talk em dupla, tá? Então, enquanto a gente estiver aqui sem a dupla, eu vou complementando com alguma coisa por mim mesmo, tá bom? Espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Se interessando pelos livros My Big Toe do Tom Campbell ou o mais novo Parque do Tom, estão à venda no nosso site. Tudo aqui na bio, né? As pessoas têm um perfil fundamental aqui no Instagram, muita gente não sabe disso, onde tem todos os dados, né? Tem o WhatsApp, tem um link que tem vários, depois que você entra no link, tem vários botões para o nosso site, né? Tem muita informação, muito artigo, tem o nosso e-book para baixar, né? Tem muita coisa, é gratuito, então tem os binaurais para meditação, né? Então pesquise aqui no nosso perfil, no link, no nosso site, fica aí à disposição, muito obrigado, boa noite.